Presidente, senhores senadores presentes, aqueles que estão nos gabinetes, o povo brasileiro. Eu já disse aqui anteriormente, em outros discursos, que não poderia perder a esperança em nosso país. Eu não posso perder a esperança, porque não justifica um senador com apenas 100 dias hoje de início de mandato ficar desanimado com o futuro melhor para o nosso país. Mas, senhor presidente, a gente vai ficando velho e vai olhando para trás e a gente vai lendo livros, jornais de 20, 30 anos atrás, e a gente depara com livros antigos que eu comprei nos anos 80, anos 90, e fico relendo alguns trechos. Eu encontrei um livro do Hélio Jaguaribe, chamado Brasil, Reforma ou Caos, de 1989. Ali, Jaguaribe apresenta uma série de sugestões importantíssimas para que o Brasil avançasse de 1989 para cá, depois do livro publicado, avançasse para dias melhores, para melhores indicadores, para distribuição de renda, para melhoria da educação. Ele citou muito combate a privilégios, reformas estruturantes. Tudo isso está lá no livro de Jaguaribe. E o tempo foi passando e nós entramos agora numa época muito especial. Vocês viram agora em São Paulo, saiu na televisão ontem, uma multidão de gente, eu não sei quantos, 20 mil, 30 mil cidadãos numa praça para disputar alguns empregos. Gente demais para pouco emprego. E o salário máximo era R$ 1.500. E era muita gente. Você vê que eram pessoas que já tiveram empregos bons, pessoas que estão desempregadas, mas que já têm trabalhos bons, né? E procurando emprego de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500, em filas quilométricas, não é? E ele já falava isso no seu livro lá dos anos 80. E agora a gente está vendo que nós entramos numa época digital, a quarta revolução industrial, que é o mundo digital, o mundo das plataformas, o mundo do banco, que você faz um pagamento, recebe aqui mesmo no plenário, no corredor, você transfere, você paga, você faz isso, faz aquilo, faz muita coisa num celular, num computador de mão, faz coisas extraordinárias. E aquela fila de gente, o comentarista falou ontem na televisão, que a maioria não conseguiu vaga porque não tinha qualificação. A maioria, esse povão todo aí, não está qualificado para exercer cargo nenhum. Então, a gente vê, falando aí agora, né, por exemplo, o Sistema S, senador Exalci, o Sistema S tem mais de 50 anos, ruim ou bom, esse Sistema S, ao longo do tempo, ele acumulou muita experiência para capacitar pessoas. E agora tem uma ameaça aí de cortar, extinguir, diminuir orçamento, isso e aquilo, de um sistema, único sistema consistente, preparado, que tem uma história, uma genética de formação de mão de obra, de mecânicos, de eletromecânicos, de lanterneiros, de panificadores e também no mundo digital. O Sistema S, como é que a gente vai diminuir os investimentos no Sebrae? Do Sebrae, eu quero saber como nós vamos reduzir o orçamento do Sebrae, que tem uma capilaridade, lá na minha cidade, Rondônia, lá em Ariquemes, tem o Sebrae. Dá curso, prepara o pessoal, anima o pessoal, abre empresinhas pequenas, os microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, orienta, dá treinamento, faz projetos de trabalho, de empresa, planos de negócios. E agora nós vamos acabar com ele assim de repente,
sem mais nem menos, sem ter outra coisa boa para colocar no lugar de imediato. Tudo precisa de uma transição, precisa de um período para poder a gente atravessar isso tudo. O SENAC do comércio, o SESI da indústria, e assim vai. Aí tem um livro publicado em 2014 de um francês, um economista chamado Thomas Piketty. O livro é O Capital do Século XXI. Ele fala o seguinte, olha, dentre tudo que ele fala, é um livro muito grosso, deve ter umas 1000 páginas, e você pode ler esse livro do começo, abrir no meio, abrir no fim, abre em qualquer lugar, sempre tem um assunto novo, não precisa ter sequência, você abre e lê. Qualquer pesquisa. E ele fala o seguinte, que sempre houve uma brutal concentração de renda. Sempre teve uma minoria que detém o capital, a riqueza nas mãos. Né? Normalmente tem várias outras fontes de negócios que realmente concentram muito. Dentre eles, o mercado financeiro é um dos maiores que tem nessa área, outros setores industriais conglomerados, também extremamente milionários, concentradores. Não é? Ele fala que a única maneira, e cita, hoje, eu li nos jornais há alguns dias, que 40% da riqueza do mundo está na mão de 56 famílias. 40% da riqueza mundial está na mão de 56 famílias. 56 famílias compram o resto do mundo. Compram o resto do mundo. Então, ele falou o seguinte, a única maneira que ele viu nos estudos que ele fez, nos países que têm dados estatísticos de economia, confiáveis, o único período que houve uma melhor distribuição de renda foi depois das grandes guerras. Será que nós temos que ter uma nova guerra agora, a Terceira Guerra Mundial? Para poder quebrar esse circuito da concentração, da desigualdade? Será que vão achar bonito o que houve em Moçambique, agora recente, esse ciclone, esse vento, essa ventania com chuva, esse redemoinho monstruoso que arrancou casa e jogou gente para cima e matou, e aquela pobreza toda, e o mundo indiferente à concentração do capital. Então, com isso, o Thomas Piketty diz, só guerra consegue quebrar o circuito da concentração da riqueza. Eu não sei se ele está certo, eu não sei se está errado, mas ele publicou e é um respeitado economista mundial, foi muito lido, o livro dele foi um dos mais vendidos no mundo. Muito bem. Aí eu vou avançando, senhor presidente, vou avançando em minhas curiosidades e eu entrei aí em Darcy Ribeiro. Eu fui lá na Universidade de Brasília, lá fazer uma visita à reitora, e ela me deu uma coleçãozinha de bolso, de 10 livrinhos do Darcy, chamado Darcy no Bolso. Darcy no Bolso. E todo dia eu abro um livro daquele e leio ali alguns artigos dele. E o Darcy, isso na década de 90, ele morreu em 1997, Darcy Ribeiro. Eu conheci Darcy aqui já com câncer aqui no Senado, ainda resistente, fazendo discurso, dando palestra na UNB, eu fui várias palestras dele, lotava os auditórios, todo mundo, para ouvir que ele era muito engraçado, e ele fazia todo mundo rir, e certo é que Darcy Ribeiro fala o seguinte, que o Brasil jamais existiu para si mesmo, no sentido de produzir o que atenda os requisitos da sobrevivência e a prosperidade do seu povo. Existimos para servir reclamos alheios. Por isso mesmo o Brasil sempre foi e ainda é um moinho de gente. Nós somos destruidores de gente. Nós destruímos o nosso povo, Darcy falando. Construímos e queimamos milhões de índios ao longo da história. Depois queimamos milhões de negros. Atualmente estamos queimando e desgastando os mestiços brasileiros. Na produção de mão de obra daqueles que consomem, mas que dá lucro às grandes empresas. E Darcy continua. Nós, e só nós brasileiros, podemos definir
esse projeto de Brasil que queremos ser. Só nós. Não tem ninguém no mundo que vai nos ajudar a sair do buraco. Só nós. Não será, obviamente, o Brasil desejado pela minoria, próspera, contente, saciada. Esses não estão nem aí para aquela multidão de desempregados. Nem aí. Então, mas o Brasil dos explorados e oprimidos, no modelo econômico vigente, que levou a níveis incomprimíveis de miséria e de desemprego. Eles falou isso na década de 90. Olha bem, década de 90, gente. O Narciso falou essas coisas. Muito bem. E ele fala, e eu vou observando, ele fala o seguinte, que a grande crise brasileira é a política. A grande problema brasileiro é a classe política, do vereador ao presidente, ao Senado, à Câmara Federal e Estadual. Porque nós temos medo de tomar decisão. Nós ficamos adiando, nós não aguentamos pressão. Não aguentamos pressão de ninguém. Abre um projeto de lei em qualquer comissão. Se um grupo interessado, rico, ele vem aqui, faz uma manobra e pede vistas. Adia a votação, esfria, bota na gaveta, não sai. Vocês viram? Nós todos vimos. Infelizmente, há pouco tempo, a venda de medidas provisórias. Vender lei. Veja bem uma coisa dessa, senador Lazier. Desculpe, senador, por gentileza, desculpe. Senador Lazier, lá do Rio Grande do Sul. Vender medida provisória. Por negócio, pegar dinheiro. Está aqui, você me dá isso, eu vou aprovar sua medida provisória para ele atender. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. Muito bem. E assim nós vamos deixando. Aí hoje a gente reclama. Ah, mas o Supremo quer legislar. O Supremo entra em competência que é do Senado ou da Câmara Federal. O Supremo se mete em tudo. Mas como é que ele não vai se meter em tudo? Porque senão aqui não tomamos decisão. Ele não toma decisão. Nós não fazemos reforma política necessária. Nós não fazemos reforma tributária necessária. Nós não simplificamos a vida das empresas. Nós não fazemos nosso dever de casa, temos medo. Nós ficamos sempre escorraçados, com medo de pressão, com medo de rua, com medo de vaia, com medo disso, aquilo, outro, com medo dessas coisas todas. E aí o Supremo tem que decidir. E a gente fica aqui. Congresso vazio. Ficamos aqui olhando um para o outro, né, olhando um para o outro e deixando a situação agravar. E eu quero ver, eu não vou ter vida. Já tenho 70 anos. Eu não vou ter vida para esperar. Como será o Brasil daqui a 40 anos? Porque eu estou olhando o Brasil de 30, 40 anos atrás, escrito por esse escritor que eu estou acabando de ler para vocês. Eles já falavam isso, que é atual, é contemporâneo, agora. Mas não. E agora, quem viver, esses meninos estão nascendo aí agora, esses meninos de 5 anos, 10 anos, vamos ver como é que eles vão ver o Brasil daqui a 40 anos. Sem educação, gente. Sem escola boa. Né? O Brasil, qual é a geração que nós queremos entregar para daqui 30 anos, para governar esse país, para ser empresário, para ser trabalhador, qualificado, para não ser engolido pela máquina, pela plataforma, por tudo isso, pelos Google, por todos esses instrumentos de robótica que existem pelo mundo afora? Que Brasil nós vamos deixar para o futuro se o Congresso não tiver coragem? Se a gente não peitar a situação, se a gente não tomar vaia, se a gente não tiver... Eu tive na minha casa, simples lá de Ariquemes, na porta do muro de casa, quando eu enfrentava situações difíceis lá no governo, na prefeitura, meu nome como traidor da pátria, como isso, aquilo, outro, na porta minha sogra, né, era viva, ficava apavorada, com aquele monte de gente na porta, fechava a rua contra mim. Mas eu encarei, eu sofri. A gente sofre, a gente tem vergonha, porque não é bom tomar vaia, não é bom botar na sua casa, escrever desaforos na porta da sua casa e fazer maloca de gente cantando o dia inteirinho na sua porta, para você ceder e deixar que privilégios, que uma coisa, que continue essa concentração maldosa, diabólica, de renda, de privilégios, de coisas,
quando você encara, você sofre. Então chegou a hora, gente, ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Ou você é senador de verdade, ou você é deputado de verdade, ou você é um saco de batata. Porque, na realidade, para nós contribuirmos para o futuro, nós temos que fazer realmente um enfrentamento de circunstâncias existentes no modelo, para eu aqui não voltar mais nesse discurso, ficar lembrando Darcy, Celso Furtado, lembrar todos esses grandes escritores, economistas do passado, o que eles disseram há 40, 50, 30, 25 anos atrás, que eles falavam, está ainda contemporâneo, em cima da ordem do dia de hoje. Assim sendo, senhor presidente, eu encerro as minhas palavras, agradecendo a Vossa Excelência e a todos que me ouviram por esse momento. Mas a realidade nua e crua é esta. Muito obrigado.